Mas o sucesso não é ponto final, jamais. Sim, o sucesso é ponto de partida. É dali que você tem que cada vez mais entender o mercado, entender o seu aluno, entender aonde que você quer chegar. Bem-vindos a mais um toque do Hub Saia da Inércia. Eu tô aqui com uma pessoa incrível, que é a Isabela. Nós já trabalhamos juntas, eu já fui aluna dela, eu já fotografei noivado dela. A gente tem uma história muito longa e assim, é muito incrível, porque a Bela, ela me contratou pela primeira vez, eu tinha o quê? Uns 18 anos. Bem jovem, né, Bruninha? Tinha acabado de entrar na faculdade de publicidade, nem sabia direito o que eu estava fazendo, e ela me contratou para fotografar o noivado dela. Mas eu já tinha 3 anos de experiência de fotografia, não fui amadora, não. Mas eu queria muito trazer ela aqui, porque a história da Bela é muito incrível. Mas antes da gente começar a apresentar a Bela, eu peço para vocês que não estão inscritos, que se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações para saberem sempre quando tiver conteúdo novo e também não deixe de curtir e comentar nesse vídeo. Então vamos lá. Bela, conte um pouquinho para as pessoas quem é você, a sua história, o que o Pilates fez por você, né? E se apresente para o público. Primeiro, Bruninha, obrigada pelo convite. É muito bom poder compartilhar com vocês a minha experiência, trazer um pouquinho da minha história. Realmente é uma história assim, de construção de anos, né? São 20 anos aí de muito trabalho, de muita dedicação. Eu sou Isabela Gomes, fisioterapeuta, professora de Pilates. Como eu disse, tem 20 anos aí que eu tô nesse meio do Pilates. Idealizadora da Spirale Pilates. Eu tive a honra de estar com a Bruninha no meu noivado, ela fotografando, e depois a gente se cruzou aí pela vida. Conduzi ela no Pilates, ela me conduziu também e me deu grandes direções nessa minha vida aí como empresária. A Spirale surgiu em 2012 e ela veio como uma proposta de laboratório do método Pilates. Eu sou uma apaixonada pelo movimento. Afinal, Joseph Pilates é o criador do método, ele já falava que o movimento cura. Então, eu sou a que levanta a bandeira do verdadeiro, sabe? Do legado de Joseph Pilates. Eu trago isso diariamente nas aulas da Spirale. E é por isso que talvez eu esteja aí há 2012... fazendo as contas, 14 anos, a gente já vai para 14 anos. Gente, eu tava de comemoração de 10 anos da Spirale. Estava, com o maior prazer. Não, passa tudo muito rápido, dá até aflição. Ficando velha, não dá percebendo. Uma construção sólida, né? A gente fala em 10 anos, mas é tudo muito sólido, é tudo muito concreto, mas é tudo muito pensado e pensado com amor. Então a Spirale é o laboratório do movimento. A gente ali constrói um corpo, a gente desenvolve o corpo pelo movimento. Inicialmente eu comecei pela Postar Education e depois eu me especializei com grandes nomes do Pilates clássico. Foi ali que eu me identifiquei e eu entendi o verdadeiro e real sentido do que o método propõe para as pessoas. Com certeza, Bela. E o que eu gostei que você colocou muito em evidência aí é o fato de que a Spirale apresenta o Pilates clássico. A gente viu aí até um número que eu te mandei antes, né? Porque eu assustei quando eu vi o número. Teve um aumento gigantesco. Eu acho que é importante as pessoas verem a manchete falando desse aumento do Pilates, tanto no mundo, né? Porque teve um boom do Pilates. Eu acho que muita gente começou a dar curso online de Pilates, e as pessoas começaram a treinar em casa, gostaram e tudo. E também teve esse aumento aí de estúdios e etc. No entanto, não é o Pilates clássico. A gente sabe que em alguns casos não é o Pilates clássico. Houve essa pequena banalização, né? E também tem o Pilates clássico. Como que você lidou com essa diferença? Até mesmo para as pessoas entenderem o valor da sua marca. Porque uma vez que ela vai na Spirale, ela tem que entender o valor do Pilates clássico. Sim, é um processo, né? Eu passei por uma transformação e tudo isso é um processo. Hoje a Spirale, ela não é mais um estudo de Pilates, ela é uma referência de Pilates clássico. E para as pessoas, alunos convencionais entender o que o Pilates clássico, a gente precisou de muito estudo, a gente continua num processo de estudo contínuo,
tá? Então, é uma constância ali de busca da verdade, busca de conhecimento, de autoconhecimento. Eu falo muito que o professor de Pilates, ele traz qualidade à aula dele quando ele se auto-entende como se movimentar, como construir um movimento. Então, foi com muita dedicação, foi muito pensado. Então, aos poucos, a gente passou por essa transição, os equipamentos foram modificados devagar e a gente trouxe para o aluno o quê? Consciência do corpo e do movimento dele também. Além da gente desenvolver isso na gente, né? Se redescobrir a partir do que Joseph Pilates ele sempre ofereceu, a gente também proporcionou isso ao aluno. Se descubra, se entenda. Entenda por que você tem dor, entenda por que você é limitado, entenda por que você está aqui, tá? Então, assim, muito estudo, tá? Desenvolvendo com muita qualidade, passo a passo. E isso fez com que a gente migrasse do contemporâneo para o clássico, mas com isso, com respeito ao legado de Joseph Pilates e com respeito ao aluno. O aluno sempre em primeiro lugar, a gente sempre avaliando o aluno, entendendo o porquê daquele aluno ali, sabe? E respeitando também no momento dele que ele não queria fazer tal exercício, tá tudo certo. Aos poucos, ele entendeu a essência que o método ele propõe. Uhum. E hoje, como é que você trabalha a fidelização dos seus clientes? Porque o Pilates, o estudo de Pilates, né, para ele sobreviver, ele precisa de uma retenção contínua. Como que você trabalha essa fidelização? Porque muitos dos alunos do Saia da Inércia, eles dependem da retenção. Então, entender como é que um negócio sólido de mais de 10 anos trabalha isso, porque você deve ter alunos que estão aí quase 10. Eu tenho alunos assim de longos anos aí. A gente preza pela qualidade, Bruninha, pela qualidade e pelo respeito ao aluno que está ali na nossa frente. Eu falo que, diferente de muitos outros estúdios de Pilates, o aluno, diariamente, quando ele entra na Spirale, ele é avaliado. Ele é avaliado porque não é todo dia que você está igual ao outro. Tem dias que você está com uma baixa autoestima, tem dias que você tem dores que antes você não tinha. Então, a avaliação dinâmica, ela é feita desde o momento que você entra, todos os dias de prática ali na Spirale. Uhum. Então, o primeiro ponto é isso, o respeito ao aluno, tá? A partir do momento que você respeita o aluno, você respeita as limitações do seu aluno, você traz qualidade à aula do seu aluno. Isso é fundamental. E sempre, gente, os professores da Spirale, eu falo que eu tenho uma equipe maravilhosa. São colegas meus de trabalho, né? A gente se complementa, a gente também, uns ajuda o outro, porque são muitos casos, são muitos alunos, são muitos anos de estrada. Então, é uma troca contínua entre a gente, mas é uma troca com muito estudo, tá? Com muita vivência mesmo do método, com muito comprometimento com o método. Então, acho que é isso, é o respeito ao aluno e associado a isso, muito estudo, sabe? Muita prática, muito envolvimento do professor com toda essa dinâmica aí que a Spirale propõe. E assim, como ex-aluno da Spirale que está de altas por motivos financeiros, que eu sou sincera, vocês sabem, infelizmente não estou conseguindo encaixar no meu budget, mas a ideia é voltar para a Spirale, porque eu adoro, eu sou apaixonada pela Spirale, inclusive tenho muito carinho por todas as pessoas que me treinaram, e uma coisa muito legal da Spirale é que, por mais que cada professor tenha sua característica, você sabe que independente do professor que te pegar, você vai ter uma excelente aula. Até mesmo o seu professor ficou doente, algum vai substituir, você não vai ficar frustrado. E isso que eu queria que você trouxesse um pouquinho. Como é que você conseguiu garantir que todos os seus professores tenham essa metodologia tão próxima que o aluno fica satisfeito independente de quem pegar ele? Uhum. O grande forte da Spirale é que ela trabalha com consistência, tá? Sim, a gente... eu fico até feliz, né? Você tá elogiando. Bruninha, volta, né? Assim, tudo, né? Eu vou voltar, calma, deixa o ano virar. Esse vídeo tá sendo gravado em dezembro, vai sair em janeiro. Aí, se bobear em janeiro, vocês vão estar vendo stories meu no Pilates. Não sei, tudo depende do que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos. A gente não pode acomodar, né? A gente tem que ter uma consistência. A Spirale, ela, sim, são anos de sucesso, mas o sucesso não é ponto final, jamais. Sim.
O sucesso é ponto de partida. É dali que você tem que cada vez mais entender o mercado, entender o seu aluno, entender aonde que você quer chegar, tá? Mas com muita propriedade. No caso, o nosso alicerce é Joseph Pilates. Então, assim, a gente é muito consistente naquilo que a gente propõe, tá? E é por isso que a gente está tanto tempo no mercado. Você falou que faz com o professor X, Y e a qualidade. É isso. A gente preza pela qualidade, o respeito e a qualidade, mas sempre traçando muito com a consistência no método, como eu sempre disse, o que ele propõe mesmo. E hoje, assim, eu vejo também que existe uma comunidade Spirali, né? Seus alunos, eles vestem a camisa, você faz eventos também. Conta um pouquinho como é que você construiu essa comunidade, até mesmo porque é uma tendência de mercado. Cada vez mais você vê gente usando blusa da academia, do personal trainer e tudo. No mercado wellness, essa comunidade cresceu, né? Essa história de comunidade. Sim, eu quero expandir, eu quero que as pessoas entendam o que é o Pilates, né? Então, assim, eu faço eventos justamente para as pessoas sentirem no próprio corpo o que a gente chama de contrologia. Contrologia é o primeiro nome que Joseph Pilates deu ao método, que é o controle do corpo, da mente pelo corpo. Então, eu proporciono esses eventos, na maioria das vezes, muito beneficente. Eu gosto muito de trazer, a gente poder ajudar um pouco é sempre muito bom, né, gente? E além de tudo isso, eu oferecer para aquelas pessoas conhecimento. Porque o que a gente mais vê são clínicas se descaracterizando. Então, o Pilates, na sua essência, ela vem se perdendo. Esse é o momento de eu apresentar para vocês, né, o que é realmente o Pilates. E é o momento também da gente, além de resgatar, da gente ajudar as pessoas. Então, na maioria das vezes, são beneficentes e com esse intuito de propagar o método na sua origem, na sua verdade. Gente, isso é muito bacana, porque você vê, a Bela está usando a ferramenta de comunidade não só para mostrar, isso é uma coisa que eu falo muito com os meus clientes, que pelo menos 2, 3 vezes por ano tem que ter um evento solidário. Não porque, além de ser visto por bons olhos pelo externo, é uma humanização que você traz para o seu produto, é uma humanização que você traz para a sua marca, é um conceito que você leva da sua marca para fora da sua bolha. E isso faz uma diferença enorme, até mesmo quando a pessoa vai escolher se vai fazer com o seu estúdio ou com o do vizinho. Isso tudo é diferencial. Então, outra coisa que eu queria te perguntar, Bela, pensando ainda nessa questão de comunidade, de envolvimento dos alunos e tudo, como é que funciona a sua experiência do cliente? Assim, como é que funciona desde a hora que você capta ele até a continuidade, assim, para ele poder, assim, como é que você trabalha isso para que ele fique sempre satisfeito? Eu preocupo muito. Afinal, o primeiro atendimento, eu acho que ele é fundamental, né? Quando o cliente ele entra em contato, a maioria das vezes, por WhatsApp, gostaria de saber informações, né? Ali você tem que conversar assim, de uma forma muito clara, entender muito bem o que ele quer, tá? Então, assim, a comunicação é fundamental. São coisas assim, eu delego, eu tenho uma secretária, mas eu tô lá no stand-by, sabe? Eu checo todas as mensagens. Gente, eu sei que é uma loucura, mas sabe um amor? Eu tenho um amor pela Spirali. Você não consegue largar. Não consigo. Então eu vejo as conversas, eu vejo quem não foi respondido. Gente, não tem coisa mais chata. Você vai no lugar, você não é bem atendida, você não é recebida, você não é respondida. E a mesma coisa no WhatsApp, não é porque tá pelo celular, né, que o atendimento jamais. Então, assim, eu me preocupo em respostas rápidas, eu me preocupo em responder o que realmente o aluno, né, a pessoa, ela quer saber. Então, desde essa parte inicial de eu quero ter informações, quando o aluno ele vai começar o Pilates lá na Spirali, eu faço questão de me apresentar, apresentar a minha equipe, apresentar o meu espaço e manter uma comunicação, uma certa intimidade. Gosto de saber o nome dos alunos. É difícil? É difícil. Mas eu falo assim, lá na Spirali é impressionante. Meu leque assim, de memória, ele é grande.
Eu consigo realmente, como eu tenho esse hábito de ver o WhatsApp, de acompanhar, muitas vezes eu sei... Associa foto com o nome. Associo foto com o nome e eu associo também por que o aluno não foi tal dia. Porque ele fez uma cirurgia. Então, gente, vamos mandar uma mensagem, vamos preocupar, por que ele não veio e como que ele está? Então, eu tento manter uma certa intimidade, como eu falei, com o aluno, e ali na Spirale, ele ser bem acolhido. Porque o Pilates... não é porque eu sou a proprietária da Spirale e eu tenho uma equipe maravilhosa. Não. Ali realmente ele vai ser muito bem tratado, entendeu? Ele vai ser muito bem atendido. Mas a recepção, tanto a inicial e no dia a dia ali dele fazendo aula com a gente, é fundamental. Né, Bruninha? Então, manter essa relação, eu acho que é uma chave para a gente manter essa consistência do aluno ali com a gente. É isso que a Bela citou, inclusive, sobre essa intimidade. Eu falo muito que ela é necessária no mercado wellness, porque quando você trabalha com bem-estar, você tem que conhecer o dia a dia do seu aluno, não tem jeito, você tem que conhecer a rotina. Então, que nem você deu o exemplo, ele fez uma cirurgia, por isso que ele não pôde vir, ou ele passou por alguma coisa, ou assim, teve algum acontecimento pessoal o qual ele não pôde comparecer e tudo. Você tem que ter essa proximidade. Hoje, o que diferencia um atendimento, porque existe o atendimento de automação, existe o atendimento básico que funciona, tem o atendimento ruim e tem o atendimento de excelência. No caso da Spirale, que é um produto que a gente pode considerar, inclusive, de luxo, porque ele tem um valor um pouco mais elevado do que os outros estúdios de Pilates. Eu posso dizer que a Spirale está no marco de high ticket, mas a entrega faz jus ao preço e também à região que ele se encontra. Então, quando a pessoa está imersa na sua empresa, ela espera o excepcional. Ela está pagando mais caro. Sim. E isso é uma coisa que até em outros talks eu já conversei, que os produtos, quando eles têm um valor mais elevado, a pessoa não discute desconto. Ela não discute, ela discute qualidade do serviço. Eu ia falar isso agora, a gente entrega qualidade. Sabe? Então a gente não questiona valor. Lógico, vão ter exceções? Vão. Mas eu vou colocar uma vírgula aqui, Bruninha, um ponto, assim. A questão a gente delega muito a IA. A IA hoje está super em alta. Sim. Eu acho que ela veio realmente para nos ajudar, tá? Sim, eu faço uso dela, não vou negar. Mas eu acho que em determinadas horas não tem jeito. Você tem que estar à frente ali, porque senão fica muito automático. E aí você perde aquele seu cliente, porque o outro foi mais caloroso, talvez. Foi mais atrativo, talvez. Não é pela questão do valor, porque, como a Bruninha falou, não é barato. Você investir com qualidade na sua saúde, em bem-estar, em prevenção, não é barato, tá? Não mesmo. Mas, então, repense, não delegue a IA, né? Talvez o primeiro atendimento, mas assim, fique ali, meio que de stand-by mesmo, como eu fico, e o aluno entrou no seu estúdio, receba o seu aluno, sabe? Receba o seu cliente de uma forma assim que ele vai sentir uma certa segurança mesmo, porque na maioria das vezes ele entra no seu estúdio com dor, né? Entra com dor, entra com medo, muitas vezes ele não vai contar aquela dor. Exatamente, então abrace essa pessoa. Aí ali você vai criar um vínculo e as coisas vão fluir. Com certeza. E é muito engraçado, aconteceu uma coisa, do jeito que eu estava parada, conversando com a Bela falou assim, sua perna tá te incomodando? Aí eu cheguei assim, eu tô com uma dor no quadril, que eu tô com o piriforme inflamado. Aí ela falou assim, essa postura que você tá fazendo, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, quem que só te olhar numa recepção, falando de uma coisa nada a ver, vai falar assim, minha filha, aqui, arruma aí sua postura, porque não tá bom não, senão vai piorar a sua dor. E já me indicou o que eu tinha que fazer. E é sobre isso, porque a Bela, além de tudo, é fisioterapeuta. É contato. A gente tem que ter contato. Então, gente, cuidado com a IA, porque a gente cria um distanciamento. A gente delega demais, né? Sim, e a gente distancia das pessoas, assim, fica aquela coisa, não, olha, um contato ali, mínimo que a gente teve, ela expôs uma queixa dela, uma dor, e eu logo já vi uma causa daquela dor.
né, que já abriu o olhar da Bruninha. Então é sobre isso, assim, a gente repensar determinadas e pequenas coisas, mas que vão virar a chave aí para a sua profissão. Mas, Bela, pensando nisso também, você navegou no infoproduto. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência. Pois é, você me desenvolveu isso, né, Bruninha? Isso é muito bom, isso é muito bom. A gente tem que sair da inércia mesmo, né, gente? A gente não pode ficar, se acomodar, a gente não pode ficar na mesmice. Não que eu estava na mesmice, porque eu sempre procurei estudar, sempre procurei me aprimorar, entender mais o meu propósito no Pilates. Mas eu realmente sempre tive um desejo de ensinar professores. Uhum. Quando eu vi que a maioria dos estúdios de Pilates eles estavam se descaracterizando e perdendo em qualidade, eu falei, gente, está errado. Né? E você via muita gente reportava assim, fulano de tal, ele machucou no Pilates. Isso começou a ficar tão constante, eu falei, gente, as pessoas precisam ter conhecimento. Foi aí que a Bruninha me despertou e falou, Bela, por que você não cria o seu curso? E eu desenvolvi o meu curso, hoje eu dou curso para professores, já formei alguns professores. O que eu faço, gente? É justamente o que a Bruninha falou para eu fazer, assim, esclareça, abre a mente das pessoas, sabe? Direciona, as pessoas precisam de direcionamento. Então, hoje o meu curso está rodando, ele está no Hotmart, à venda para professores de Pilates que queiram entender o verdadeiro propósito do método Pilates. O que eu acho muito legal do infoproduto, que abre uma porta muito grande para experts entregar para iniciantes, que nem você fez. Você tem aí um histórico de Pilates de mais de 20 anos, um estúdio que está aí há quase 15 e tá levando esse conhecimento para frente, né? Porque muita gente fica com medo, né? Fala assim, não, eu não vou passar meu conhecimento porque vou criar concorrência, vou assassinar meu próprio negócio. Fala assim, gente, se eu fosse pensar desse jeito, eu sair da inércia, eu não ia nascer nunca. Vocês, profissionais, vocês devem sair da inércia, mas sair da inércia com um propósito. Primeiro, vocês têm que entender o objetivo de vocês, né? Qual que é o objetivo de vocês na área profissional? Dá um passo pequeno, mas dá um passo consistente e constante, sabe? Isso vai fazer toda a diferença. Não acha que as coisas vêm automático, porque não vêm. Não, e é isso, assim, eu me redescobri sendo professora dos professores, porque eu vi que, gente, o que tem de professor de Pilates, fisioterapeuta se perdendo, sabe? Isso é muito sério, isso é muito sério. Então saia da inércia, procure estudar, sabe? Procure se atualizar no mercado. E isso, dê um passo pequeno de cada vez. Eu vim com essa blusa, tá, Bruninha? Para vocês se inspirarem. Cada momento da sua vida pode ser o começo de grandes coisas. Então faça disso um propósito mesmo. Saia da inércia e conquiste o seu sucesso. Mesmo que vá ser longos passos, mas um dia você terá esse retorno, sem dúvida nenhuma. Olha, com essa frase eu já aviso. Vamos migrar agora para o Hub. No entanto, no Hub, como vocês sabem, no Hub eu sou mais afiada. Eu faço perguntas que deixam o convidado desconfortável, porque lá no Hub eu brinco que é onde o filho chora e a mãe não vê. Mas a gente tem que apertar mesmo para vocês entenderem o real sentido de vocês mesmos. Para que vocês estão aqui, com qual objetivo profissional e o que vocês querem de vocês amanhã. Porque se você está aqui assistindo esse vídeo, você já está dando o primeiro passo. E se você quiser dar o segundo passo, aqui embaixo vai ter um link para você se inscrever no Saia da Inércia. É mensalidade, semestral ou anual. Você pode fazer os 3 tipos de assinatura. Nós temos conteúdo todo mês. A gente tem uma média de 3 a 4 horas de conteúdo por mês, sempre novidade, trazendo as novidades do mercado. Tem as redes sociais que vocês têm acesso a pílulas de conhecimento, mas conhecimento profundo tá lá dentro. Então, se você quiser sair da inércia, já clica aqui nesse QR Code, já assina, vire um membro e vamos continuar lá dentro.